Olá pessoal, tudo bem? Aqui é André Luiz e hoje nós vamos falar um pouco sobre os erros e acertos de Jair Bolsonaro. Não estou aqui para reinventar a roda ou descobrir novamente a lâmpada, né? Mas para dar algumas observações, algumas experiências, né? Algumas análises que eu julgo bem convenientes aí sobre isso. Alguns gostam, outros não gostam, né? Uns atiram pedra e outros atiram flores. Mas o objetivo é esse, é tentar contribuir nesse momento, nesse processo. Primeiro eu vou comentar sobre as virtudes do governo Jair Bolsonaro. Foram, no meu ponto de vista, as escolhas técnicas para ministros, né, que ninguém achava que isso funcionaria ou que pudesse acontecer. A independência do Banco Central, que separou a política da economia. Ele ter atuado na desoneração dos combustíveis e na redução de impostos aí de milhares de produtos, principalmente na época da pandemia, né, que também era algo impensável anos atrás. Ter destravado a economia e ter conseguido grandes avanços na infraestrutura e na conclusão de obras inacabadas, o que também era algo impensável. A digitalização dos serviços governamentais, a modernização dos cartórios, a lei da liberdade econômica, as grandes desestatizações, concessões, privatizações, os marcos regulatórios do saneamento básico, startups, ferrovias, portos e por aí vai, né? E principalmente ter feito muitos líderes e formado uma grande bancada, né? Isso garantiu aí a sobrevivência política da nova direita que nós estamos vivendo. Mas além das virtudes, né, nós tivemos muitos pecados, né? E esses pecados foram de todas as matizes, né? Acreditar que o seu apoio entre os brasileiros era incondicional, né? Que não havia mais espaço para o populismo, né? Foram muitas caneladas que resultaram em muita munição, né? Especialmente para a imprensa e para os adversários. E isso tudo contribuiu para uma alta taxa de rejeição do seu governo. Mas os pecados aí que me chamaram a atenção: ter apoiado diversos candidatos parlamentares, né, que depois viraram a casaca, ter errado na escolha de nomes técnicos para os ministérios, nomeados amigos radicais, que ajudaram a desgastar aí as relações, principalmente nos ministérios da educação, da saúde, das relações exteriores, etc. Ter sido muito corporativista em algumas pautas, especialmente nas pautas econômicas, quando concedia aumento para um grupo e não para toda a classe em geral. Não ter demonstrado preocupação com a questão da Amazônia e das queimadas, né, quando os dados não eram favoráveis ao seu governo. Ter insistido na mudança do processo vigente, especialmente no caso das urnas. Não ter uma costura política com os outros poderes, né, o STF, o Senado e a Câmara. Primeiro, ele ignorou os partidos políticos e tentou negociar com bancadas temáticas, né? Mas depois ele teve que se abraçar ao centrão para conseguir ter governabilidade. E essa falta de articulação ocorreu inclusive dentro do executivo, com propostas que somente desgastaram o seu governo, né? Como a recriação da CPMF, a desvinculação do salário mínimo nos reajustes, questões de desmatamento, a nomeação na Polícia Federal, né? Então isso aí tudo causou bastante transtorno desnecessário ao governo. Ter se desgastado muito com a imprensa e com artistas, né? Mas de todos os erros que ele cometeu, para mim os maiores foram as suas falas polêmicas, né? Pois palavras ditas não voltam à boca, né? E essas frases dele instigaram um clima muito belicoso durante seu governo e acabaram por afastar o eleitor mais moderado. Na pandemia, com a insistência na questão da cloroquina, do tratamento precoce, ser antivacina, quando disse que não era coveiro, que máscara era coisa de homossexual, que quem tomasse vacina ia virar jacaré, né? Todas essas coisas aí que atrapalharam demais. Quando ele falou da esposa do presidente francês, uma coisa completamente desnecessária, a afirmação de que no país nós não temos pessoas passando fome, quando a gente olha, vê isso em tudo que é esquina, o uso de palavrões, na quantidade imensa de palavrões, como no caso das reuniões ministeriais, né, e no relacionamento com governadores, o caso daquelas meninas venezuelanas com aquele pintou um clima, aquilo ali foi terrível, o ataque a vários e vários jornalistas, né? E foi isso que aconteceu, né? Aquele público que foi chacoalhado lá em 2017, 2018 e votou em Bolsonaro, que não era conservador ou de direita, mas queria uma renovação na política, queria mudanças, né?
agora fez uma outra mudança, mudou de lado novamente, né? Deixou de votar ou foi convencido que não valia a pena votar novamente em Jair Bolsonaro. Mas os públicos mais duros, né, que ele vai ter que reconquistar são o segmento feminino e os jovens, né? Esses públicos acreditam que ele seja ditador, que ele seja machista, que seja homofóbico, né? Mais homofóbico do que estadista. Então, o Jair Bolsonaro tem um caminho difícil, um caminho duro, nesse período pós-passagem de governo, vai ter que sentar, se equilibrar, repensar, reavaliar tudo que aconteceu, mudar o seu estilo, que é muito difícil, né? Ou se assessorar de outras pessoas que talvez consigam convencê-lo a fazer um novo recomeço, tá bom? Desejo a todos a melhor semana da sua existência. Forte abraço!